Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui para tratar de um assunto tão importante e tão impactante na vida, principalmente dos médicos, que é a reforma tributária. A reforma tributária ela traz novos desafios para a medicina e não só para a medicina. A reforma tributária ela traz desafios para todo o setor produtivo. E a reforma tributária, então, precisa ser objeto de estudos, de análises, mas principalmente de ajustes, porque certamente a reforma poderá ter impactos negativos caso o profissional não esteja devidamente preparado para ela. Bom, a reforma tributária, ela toca dois eixos principais dentro da economia brasileira. A reforma tributária, ela vai impactar não só no consumo, mas também na renda. Hoje, no Brasil, nós temos um imposto que impacta diretamente nos médicos, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E, além disso, também há a incidência do PIS e da COFINS. Esses tributos deixam de existir com a reforma tributária do consumo e serão substituídos por dois tributos, que são o IBS e a CBS. A contribuição sobre bens e serviços, CBS, ela já começa a ser cobrada em 2027 e o IBS começa o seu período de transição em 2029. Então, deixa eu colocar o cenário atual para então tratar do novo cenário trazido pela reforma tributária para a área da medicina. Atualmente, os médicos eles podem se organizar como pessoa jurídica e efetivamente fazerem a opção pelo Simples Nacional. O regime do Simples Nacional para a medicina nunca foi um regime altamente favorável, porque as alíquotas são muito elevadas. As alíquotas da medicina já começam num patamar muito elevado, fazendo com que faça sentido para os médicos optar pelo regime de lucro presumido, onde a tributação total acaba sendo muito mais interessante do que no Simples Nacional. Além disso, no lucro presumido, para quem exerce determinadas atividades, como, por exemplo, cirurgia plástica, alguns procedimentos dermatológicos, medicina de imagem, ou seja, médicos que exercem também atividades ortopédicas, oncologistas, enfim, podem buscar o enquadramento como atividade hospitalar e com relação aos procedimentos e não com relação às consultas, os médicos podem ter uma redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E os médicos que obtêm essa redução pagam, no final das contas, um tributo muito mais baixo. A tributação total fica ali na casa de 10%, 11% mensais, ainda que haja o adicional do imposto de renda e ainda que haja o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Uma outra opção é o médico se organizar como sociedade simples pura, pagando o ISS uniprofissional, que aí ele não varia de acordo com o faturamento da clínica. Ele vai ser um valor fixo mensal, em torno de 100 a 150 reais, a depender do município por profissional na sociedade, mas o imposto de renda e a CSLL sobem, chegando ali num patamar de tributo federal na casa de 16%. Pois bem, esse é o cenário atual. Como fica o cenário após a reforma tributária? E é esse o ponto que a gente vai tratar hoje. Afinal de contas, quando a gente trata da medicina, eu sempre digo que o médico ele é um dos profissionais mais apaixonados pelo que faz. O médico ele não está preocupado em efetivamente ah, produzir resultados administrativos. E isso faz com que muitas das vezes ele deixe de olhar para a parte
administrativa. Pois bem, nessa conversa, nesse nosso bate-papo, a gente vai focar em 4 eixos. Como que vai ficar a tributação sobre consumo, com IBS e CBS, o que muda na nota, o que muda no preço. A gente vai focar um pouquinho no fato de que a saúde tem uma alíquota reduzida, no fluxo de caixa, no compliance, e aí, por fim, a gente vai tratar da tributação sobre a renda, os impactos da Lei 15.270 e a tributação de dividendos acima de R$ 50.000 mensais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Foi publicado em 2025, janeiro, a Lei Complementar 214. Essa lei complementar, ela alterou a tributação sobre consumo, ou seja, ela criou o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS, e criou a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS e a COFINS. Agora a gente vai ter uma regra nacional, os médicos não terão mais aquele problema de ter a sede em um município e prestar serviço em outro município e ter 2 municípios cobrando ISS. Isso não vai acontecer mais após a reforma tributária, porque nós teremos o IBS, que vai ser municipal, ele vai englobar, na verdade, a competência dos estados e dos municípios, e a tributação vai ser sempre no destino da atividade, tá? E isso é um ponto relevante. Se você, médico, exerce atividade de telemedicina, por exemplo, o ISS vai deixar de existir, vai incidir o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços que serão devidos no destino. Ou seja, se o seu paciente estiver em outro município, o IBS vai ser devido em outro município, nesse município que vai ser o domicílio do seu paciente. Esse é um ponto muito importante, tá? Além disso, é importante lembrar que o setor de saúde teve a alíquota reduzida em 60%. Eu já vou explicar isso com calma. Mas, efetivamente, obviamente, há um impacto no preço e uma necessidade de ajuste dos processos. No tocante à tributação da renda, nós tivemos a Lei 15.270, aprovada agora em novembro de 2025, e essa tributação ela realmente vai pesar para muitos médicos. Por quê? Porque essa tributação ela realmente traz a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Então, para o médico empregado que tem até R$ 5.000 de salário, vai ter uma isenção relevante. Entretanto, para o médico empresário, para o médico que exerce a sociedade, que exerce a sua atividade, recebe hoje a distribuição de lucros isenta a partir de janeiro de 2026. Se essa distribuição ultrapassar 50 mil reais, desculpa, R$ 50.000 mensais, terá 10% de imposto de renda mínimo. Portanto, esse é um ponto que precisa ser planejado e organizado, sob pena do médico ficar minimamente, já em 2026, 10% mais pobre. Bom, vamos seguir a sequência. O primeiro imposto que a gente precisa se preocupar é o IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado Dual, que se divide em IBS e CBS. Ou seja, nós temos aqui 2 tributos, o IBS e a CBS. Esses 2 tributos vão substituir, como eu disse lá atrás, PIS e COFINS e também o imposto sobre serviços de qualquer natureza. É importante lembrar que todos os atendimentos vão gerar a necessidade de recolhimento desses tributos. E a partir de 2026, todas as notas fiscais de serviços devem estar ajustadas, já contendo o IBS e a CBS. Portanto, você que é médico, que emite nota fiscal, precisa conversar com o seu contador para verificar se os sistemas já foram parametrizados e se as notas fiscais já estão ajustadas. É importante ficar atento, porque a medicina também vai ter o mecanismo do split payment, dos pagamentos eletrônicos. Eu vou explicar o que é o split payment para vocês. Hoje, você que está me assistindo, quando emite uma nota fiscal de serviço,
Digamos que a sua consulta seja R$ 1.000. Digamos que o ISS seja de 5%, portanto, R$ 50. Você vai receber uma nota de R$ 1.000, vai receber o valor cheio e você vai ter um prazo, a depender do município, 30, 40 dias, para efetuar o pagamento da guia do ISS, efetuar o pagamento da guia do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Pois bem, aí que está o ponto importante dessa história. Com a figura do split payment, isso não vai acontecer mais. Com a figura do split payment, se o seu paciente efetuar o pagamento por um meio eletrônico, ou seja, ele vai fazer uma transferência, um pagamento por cartão, ou mesmo até uma transferência via Pix, automaticamente esse valor já vai ser splitado, ou seja, ele já vai ser separado. Você, médico, vai receber só o que é líquido. E a alíquota estimada para IBS e CBS, ela está na casa de 28%. É exatamente isso, 28%. Então, para os médicos, ah, há a possibilidade prevista na Lei Complementar 214 de redução dessa alíquota cheia, em que os médicos e profissionais de saúde em geral terão a alíquota de 40%, tá? Então, a alíquota 40% do cheio. Então, vai ficar em torno de 11,2%. Então, fiquem tranquilos que haverá uma redução. Hoje, quanto o médico paga? 3,65% de PIS e COFINS, mas no máximo 5% de ISS. Portanto, 8,65%. Então, com a alíquota reduzida de IBS e CBS, o médico vai pagar aproximadamente 11,2%. De modo que já é necessário que você que está me assistindo faça uma adequação à sua nota para que você não perca efetivamente esses 3, 4% aí com o aumento da carga tributária, ok? Então, esse ponto é muito importante porque impacta no fluxo de caixa. Se você efetivamente emite a nota hoje cheia, isso não vai acontecer mais. Por mais que você emita a nota cheia, você vai receber o valor líquido dos honorários descontados o IBS e a CBS, tá? Então, objetivamente, para os médicos, a alíquota padrão vai ser 40% da alíquota cheia. Então, como eu disse, necessariamente vai ficar em torno ali de 11%, que já é uma carga tributária maior, tá? Para quem vende para pessoa física, é claro que pode haver um impacto no preço, né? Provavelmente você, médico que está me ouvindo, vai repassar esse valor. Agora, é importante para quem trabalha com planos, né? Trabalha com pessoa jurídica, ficar atento ao ajuste contratual, ao ajuste do contrato, para que você faça o repasse desses valores. E aqui tem mais um ponto relevante que os médicos vão ter que se ajustar. Por quê? Porque a reforma tributária, ela traz o direito de creditamento dos insumos. Isso que eu estou falando para vocês parece grego, mas eu vou tentar simplificar de uma forma que fique bem fácil de entender. Veja, hoje, o médico paga 5% de ISS, 3,65% de PIS e COFINS, se não estiver no Simples Nacional. Com a reforma tributária, ele vai pagar em torno de 11% de IBS e CBS. Só que IBS e CBS, o médico pode tomar crédito dos insumos que são necessários ao exercício da atividade. Então, por exemplo, o médico no consultório, ele tem um aparelho de ar refrigerado. A pessoa que conserta o ar refrigerado vai emitir uma nota fiscal e o médico vai poder tomar crédito. Ah, o aluguel da sala, a energia elétrica que é gasta, o médico que é dermatologista, por exemplo, que usa lá botox, seringa, agulha, anestesia, o médico que é cirurgião vascular, que também tem uma utilização grande de produtos para poder fazer lá o tratamento, né? Então, esses profissionais que têm muitos insumos
vão poder tomar crédito de todos esses insumos. Então o médico agora ele vai ter que passar a olhar para o negócio dele como um negócio, não mais como a pura e simples promoção da saúde do paciente. Caso contrário, ele vai ficar só no romantismo da profissão e vai deixar de ganhar dinheiro para pagar o bem da vida que ele precisa para viver. Então é fundamental que os médicos passem a olhar para o seu negócio como negócio e ajustem um compliance de crédito. Esse compliance de crédito que é fundamental. Esse compliance de crédito, ou seja, uma pessoa, um escritório, um contador, um advogado, que vai efetivamente analisar todos os seus insumos, analisar todos os seus fornecedores e negociar, porque as empresas que são fornecedoras, que estejam no Simples Nacional, não darão crédito. Darão um crédito muito pequenininho. É como se não tivesse crédito. Então, essa negociação vai ser fundamental para segurar esse aumento da carga tributária de aproximadamente 8,65% para 11%. Ok? Então, esse é um ponto que a reforma tributária vai impactar muito nos médicos, que, se não tiverem atentos, vão acabar pagando sim mais tributos sobre o consumo. Tá? Um outro ponto relevante são as glosas médicas. Ah, no serviço de saúde, né, a gente, como eu disse, tem a alíquota reduzida. A alíquota é 40% da alíquota cheia, né? Então, o que acontece? É possível, tá, que haja glosa lá do plano de saúde, e se essa glosa não for paga, ela não vai integrar a base de cálculo do IBS e da CBS. Então, se houver uma glosa, se o médico não receber o valor, ele não vai pagar. Ele não vai pagar IBS e CBS. Então, esse controle de glosas vai ter que ser muito grande, tá? Esse fluxo de glosas com os prazos e a documentação respectiva vai ter que ser acompanhado por um profissional para que o médico possa focar na saúde do paciente. Caso contrário, ele também vai sair perdendo, tá? Então é muito importante que esse controle de glosas exista para que efetivamente o médico não pague o tributo indevidamente, tá? Portanto, nós temos dois pontos aqui com relação ao IBS e à CBS. Com relação ao IBS e à CBS, os tributos sobre consumo, efetivamente, deve o médico ficar atento a esse controle de insumos e, ao mesmo tempo, o controle de glosas, tá? Mas deixa eu explicar melhor como funciona aqui a questão do creditamento. O creditamento dos insumos, que é o que vai reduzir o IBS e a CBS, Gabriel, eu ainda não entendi isso, Gabriel. Me explica como se fosse uma doença. Tá aí uma boa ideia. Veja bem, o médico ele vai ter que pagar IBS e CBS na hora da prestação de serviço. A consulta é de R$ 1.000, 11,2% de alíquota na saída. Então, o médico vai ter R$ 111,20 a pagar. Certo? Pois bem, se o médico tiver um controle de creditamento dos insumos, pode ser que ele anule esse valor. Como assim, Gabriel? Digamos que o médico contrate a energia elétrica, o aluguel, e tudo isso que ele pagou foi R$ 1.000. Ele vai ter os mesmos créditos que vão anular esses 111,20 a pagar. Vocês estão entendendo o grau de importância do controle de creditamento? Então, ó, o que que possivelmente vai virar crédito, conforme está aqui no slide? Equipamentos, ultrassom, monitores, autoclave, insumos necessários, como seringa, agulha, anestesia, serviço de TI, software, contratação de nuvem. Hoje, muitos médicos não têm mais prontuário físico, utilizam lá a AWS da Amazon, por exemplo. Aluguel, serviços terceirizados. Sempre que tiver IBS e CBS, você vai ter direito a crédito. Então, a regra de ouro aqui é: o crédito depende de documento fiscal eletrônico idôneo e da extinção do débito pelo fornecedor. Ou seja, o fornecedor tem que pagar o imposto. Por isso que você, médico, vai precisar de alguém para controlar isso. Controlar os insumos e, ao mesmo tempo, cobrar do fornecedor o comprovante de pagamento do IBS e CBS para que haja o crédito. Gabriel,
Bem de uso e consumo pessoal dá direito a crédito? Não, não dá direito a crédito. Você vai comprar luva, vai dar direito a crédito, jaleco vai dar direito a crédito, esteto vai dar direito a crédito, mas a roupa que você usa, médico, não vai poder se creditar. Então, esse é um ponto muito importante. Despesas de uso pessoal não dão direito a crédito, tá? Então, vai ser necessária a atualização do RP, a atualização da emissão de nota fiscal, a padronização dos cadastros de fornecedores, principalmente, para que você possa mitigar o aumento de carga tributária. E o setor de faturamento, a recepção, efetivamente, tem que funcionar muito bem e muito bem treinados, porque um erro de nota vira erro de imposto e, obviamente, mais despesas e mais prejuízos, ok? Gabriel, me explica de novo o split payment. Claro que eu explico, estou aqui para isso. O paciente, tomador do serviço, quando ele fizer o pagamento eletrônico por cartão ou Pix, na conta do médico cai o valor sem o imposto. Ele não vai ter mais a obrigação, você médico, não vai ter mais a obrigação de pagar em 30 dias depois. O imposto já vai efetivamente estar descontado. Você só vai ter que pagar se o seu saldo de créditos for inferior ao débito. Por isso, repito pela 10ª vez, o controle de créditos vai ser fundamental para a sua atividade. Ou seja, se você tiver um creditamento maior do que efetivamente o débito, que é o valor que você teria que pagar, você não vai pagar nada ao final do mês de imposto. Portanto, é necessário que haja uma conciliação muito organizada, conciliação bancária muito organizada, né? Um controle de notas, controle de pagamento, para que efetivamente você não precise pagar o imposto. Porque, veja, se você não controlar os seus insumos, aí vai ter imposto a pagar. Por mais que tenha havido split, porque efetivamente você não vai ter insumo nenhum lá na frente. Beleza? Então, esse ponto ele é de extrema relevância. Gabriel, quando que eu tenho que me preocupar com tudo isso que você falou? Agora. 2026 vai ser o ano teste. 2026, CBS vai ter alíquota de 0,9% e IBS de 0,1% compensáveis com PIS e COFINS, porque 2026 ainda vai ter PIS e COFINS, tá? A ênfase de 2026 é organizar as obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? A nota fiscal, as declarações. Isso que efetivamente vai ter que ser o foco. É o foco na gestão. Em 2027, a gente já vai ter a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, substituindo o PIS e COFINS. Ou seja, em 2027 já vai haver essa figura do creditamento, que até então os médicos não estão acostumados de um modo geral. A transição do ICMS e do ISS para o IBS vai começar em 2029, tá? E em 2033 o novo modelo já está efetivamente funcionando. Então, o médico que tem hoje uma PJ fora do Simples Nacional precisa se organizar. É fundamental que se tenha em mente o seguinte: Gabriel, eu estou no Simples Nacional, preciso me preocupar? Não com isso. Se você estiver no Simples, IBS e CBS vão ser pagos na guia única do Simples, sem absolutamente nenhum motivo para a preocupação. Nenhum motivo, tá? Gabriel, eu sou médico pessoa física. Você está pagando 27,5, está pagando seu ISS fixo, também não vai ter muito motivo para se preocupar, mas você vai ter IBS e CBS. Isso vai acontecer, porque mesmo a pessoa física vai ter que pagar IBS e CBS com a reforma tributária, tá bom? Bom, tudo tocante à tributação sobre consumo, objetivamente, esses são os principais pontos que você, médico, precisa ficar atento. E eu chego agora na parte que envolve a tributação sobre a renda. Eu tenho certeza que quem está me assistindo estava ansioso por esse momento, né? Porque a maioria sequer sabia do IBS e da CBS. Então, muita gente vai sair daqui desse webinar hoje pensando: caramba, o que vai ser do futuro? A minha angústia vai ser maior. Enfim, a Lei 15.270, ela foi publicada em novembro de 2025, e a Lei 15.270, ela tem um lado bom e o um lado ruim.
O lado bom é que ela traz a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E a partir de R$ 5.000 a R$ 7.000, 7.350, você tem ali uma redução, né, da alíquota do imposto, que efetivamente vai passar a ser cobrada a partir de 7.350, 27,5% de imposto de renda, tá? Então, se você ganha até 5.000, isento. Se você ganha de 5 a 7.350, vai ter uma redução e a partir dali vai aplicar a tabela do imposto de renda efetiva, tá? Então, se você é salariado, plantonista, efetivamente ganha até R$ 5.000 por mês, esse ajuste, claro, que vai te ajudar. E além disso, você não vai ter nenhum benefício, vai ter 27,5 direto na cabeça, tá? Agora, se você se organizou como clínica, se você se organizou como pessoa jurídica, você agora vai ter um impacto grande. Veja bem, pessoa jurídica. Por que que todo médico que pensou e se planejou se organizou como pessoa jurídica? Porque a tributação da pessoa jurídica no Brasil, principalmente se o médico estiver bem estruturado, com a base reduzida do imposto de renda da CSLL, não passa de 10%. E a distribuição de renda, a distribuição de lucro, de dividendos, ela é isenta no Brasil. Ainda é até 31 de dezembro de 2025. Tá? Então, o que acontece? Sempre foi muito vantajoso se pejotizar. Porque o médico, ao se pejotizar, o que que ele ganha? Ele ganha a vantagem de não pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física e receber a distribuição de lucro isenta, pagando aproximadamente 11%, 10% de imposto. Se tiver base reduzida, 16% de imposto se tiver base cheia de imposto de renda e CSLL no lucro presumido. Tá? Então sempre foi muito vantajoso. Mas no Simples Nacional você vai pagar lá mais de 20%, mas ainda assim não é tão pior, né, quanto o lucro presumido. Então sempre foi uma vantagem pejotizar. Sempre foi uma grande vantagem a pejotização. Pois bem, isso vai ter que mudar agora. Por quê? Porque o governo federal trabalha com uma coisa chamada orçamento. Para fazer frente à despesa, o governo precisa de receita. Então, para bancar a isenção de até 5.000, o governo precisa arrecadar. E como é que ele vai arrecadar? Com o imposto de renda mínimo. E aqui nós temos dois pontos que têm que ser levados em consideração. Dois pontos de extrema importância, tá? Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2026, se a pessoa jurídica pagar para a pessoa física, ou seja, se o CNPJ pagar para o mesmo CPF mais de R$ 50.000 por mês, haverá a retenção na fonte de 10% a título de imposto de renda mínimo. Isso pode impactar no fluxo de caixa. E eu quero chamar atenção para um ponto que tem muita gente por aí falando besteira. Se você faturar, se você distribuir, desculpa, da PJ para PF, R$ 51.000 no mês, vai pagar 10% sobre tudo. Não é 10% sobre o que ultrapassa. É sobre tudo. Vai pagar R$ 5.100 de imposto. Ok? Gabriel, eu tenho dois CNPJs. Se eu receber 51 e 58, vai ter 10%? Não vai. Os 10% somente se aplicam se a distribuição for do mesmo CNPJ para o mesmo CPF. Se a distribuição for de CNPJs diferentes para o mesmo CPF, não haverá retenção. Mas não pense que você fugiu do imposto, porque aí existe a tributação mínima anual, que é a tributação de alta renda. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte: se você recebeu no mês abaixo de R$ 50.000 pelo mesmo CNPJ ou recebeu de vários CNPJs abaixo de R$ 50.000, você não sofreu a retenção. Mas, no final do exercício financeiro, vai ter que ser feito um balanço na declaração de imposto de renda do ano seguinte, considerando o final do exercício financeiro, vai ter que ser verificado quanto você recebeu de distribuição. Se você recebeu mais de R$ 1.200.000 de distribuição, aí você fala, pô, Gabriel, mas não tem como. Claro que tem. Você recebe 50 mil por mês,
no final do ano você vai lá e distribui 1 milhão. 1.600.000. Você vai ter que necessariamente pagar os 10%. E se você ficar entre 600 mil e 1.200.000, vai ser aplicada uma equação, senhoras e senhores. É exatamente isso. É uma equação, é matemática pura e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Digamos que o médico se organize da seguinte forma: eu não quero pagar os 10%. Eu vou então receber 50 mil por mês de distribuição de lucro e 5 mil por mês de prolabore, porque 5 mil está isento do imposto de renda. No final do ano, o médico vai receber 660 mil reais. Ok? Perfeito. Gabriel, vai pagar imposto? Vai pagar o imposto sobre alta renda. E qual vai ser a alíquota? Esse que é o ponto interessante. A matemática tem que ser feita numa equação em que a equação é todo o valor recebido, 660 mil, dividido por 60 mil, menos 10. Então, 660 dividido por 60, 60 mil, dividido por 60 mil, menos 10, vai dar alíquota de 1%. Então, o médico que teve Prolabore distribuído mensal de 50 mil, mais 5, desculpa, 50 mil reais de distribuição, mais Prolabore de 5 mil, vai ter que pagar 1% de imposto de renda por ano. Não está ruim, vamos combinar. Não está ruim. Por isso que eu tenho dito, o que importa é organização. Se você tiver organização, você consegue ultrapassar essa tsunami de carga tributária sem grandes tombos. E o problema aqui é exatamente você não cair. Porque se você tomar um tombo numa tsunami dessas, o que vai acontecer é que você vai morrer afogado. Então, vamos lá. São dois pontos que têm que ser levados em consideração: o mensal e o anual. Gabriel, eu não consigo viver com 600 mil reais por ano. Eu não consigo viver com 50 mil reais por mês, Gabriel. Tem solução? Calma, a gente vai chegar lá. Bom, então o que os médicos vão ter que pensar de agora em diante? Né? Mapear os serviços, revisar cadastros, atualizar a emissão de notas, fazer a conciliação da nota com o pagamento considerando o split payment, isso já para 2027. Revisar os seus contratos, se for com pessoa jurídica, com cláusula de repasse. Treinar a equipe para organizar a política de glosas, né? E rever ali os pacotes, os combos de serviços que são realizados. O médico PJ vai ter que rever o Prolabore, né? O médico PJ vai ter que necessariamente organizar a sua distribuição de lucros, ciente do pagamento dos 10%, acompanhando esse limite de 50 mil reais por mês e simular o efeito do imposto mínimo. O que eu tenho dito, gente, aqui com relação a essa questão do imposto mínimo, que muito me preocupa, sendo bem sincero, é que no final das contas, eu sei que esse imposto impacta bastante, principalmente no fluxo de caixa. E o que acontece? Se você pensar, e muita gente está me fazendo muitas perguntas descabidas. Mas eu entendo. É a mesma coisa eu, advogado, chegar para o médico e fazer uma pergunta sobre a área de saúde. Eu também vou fazer uma pergunta provavelmente descabida. Mas, por exemplo, Gabriel, e se eu mudar minha residência para o Uruguai? Veja, mudar residência fiscal não é se mudar. As pessoas confundem se mudar com mudar residência fiscal. Se você mudar sua residência fiscal para o Uruguai ou para qualquer país do mundo, você não paga mais imposto de renda no Brasil. Mas você não poderá ficar no país por mais de 184 dias por ano. Caso contrário, você será considerado residente e vai ter que pagar imposto de renda aqui. Gabriel, e se eu mandar o meu dinheiro para o exterior? Para você mandar o seu dinheiro para o exterior, você vai ter que distribuir para a pessoa física. E ao distribuir para a pessoa física, vai ter que pagar os 10%. E na remessa, se bobear, vai pagar. Se bobear, não, vai pagar ainda mais imposto a depender da forma com a qual você remete esse valor.
Gabriel, e se eu deixar o dinheiro na PJ, eu vou pagar imposto? Não, não vai. Se você deixar o dinheiro na PJ, você obviamente não vai pagar imposto, porque a lógica é tributar a pessoa física. Aí você vai falar assim, Gabriel, e isso eu tenho ouvido muito. Agora eu vou pagar minhas despesas pessoais na PJ. Posso fazer isso? Aí é igual o médico pneumologista que fala para o paciente, fulano, fumar mata. A pessoa provavelmente vai demorar bastante para morrer do cigarro. Eu não sou médico. Mas, provavelmente, pela experiência que eu tenho, inclusive em membros da família, que fumam há 60 anos e não morreram, é, demora para matar, mas vai matar um dia. É a mesma coisa aqui. Porque se você paga as suas despesas pessoais na pessoa jurídica, a Receita Federal poderá, numa fiscalização, identificar a existência de distribuição disfarçada de lucros, DDL. Vai acontecer no ano que vem? Provavelmente não. Vai acontecer em 2027? Provavelmente não. Vai acontecer em 2028? Provavelmente não. Agora, fatalmente você vai ser pego, você vai ser pega em algum momento. É algo parecido com o cigarro. Não mata tão rápido, mas mata. Aqui, a DDL pode ser que não seja pega tão rápido, mas vai ser pega. Então, se você botar a despesa do colégio dos filhos, se você botar a despesa da ginástica, do futebol, tudo isso a Receita pode pegar e considerar DDL. Tá? Gabriel, eu vou botar o meu barco na empresa de medicina. Faz sentido? É só você parar e pensar de uma forma razoável. Faz sentido? Óbvio que não faz. Você pode até pensar em ter um carro em nome da PJ, porque o carro desloca e tal. Mesmo assim, há o risco de caracterização de DDL, tá? Distribuição disfarçada de lucro. Gabriel, então eu vou sair daqui hoje desesperado, porque eu tenho um aumento de carga tributária no consumo, tenho aumento de carga tributária na renda, e eu não sei para onde ir. Vamos lá, aí vai depender muito de cada um. É claro que há soluções, é claro que há como mitigar esse aumento de carga tributária, mas principalmente a necessidade de reestruturação, tá? O que a gente tem conversado com muitos clientes, é a possibilidade do médico, e aí depende muito do caso concreto, né? Realmente ter uma empresa patrimonial. Ou seja, o médico tentar viver ali ou mitigar, né, o máximo possível os 10%, ficando numa alíquota intermediária, né? Com prolabore de 5 mil e uma distribuição de lucro que não ultrapasse ali 1,2 milhão, mas que efetivamente o médico ele possa tirar o dinheiro da empresa e fazer investimentos em imóveis, fazer investimento no mercado financeiro. Essa é a lógica que a gente tem estruturado para alguns clientes. E como isso funciona, né? Você pode perfeitamente ter uma clínica e plugar nessa clínica uma empresa controladora, que vai ser uma empresa patrimonial, uma holding de participação societária que vai gerir patrimônio, e o dinheiro sai da PJ operacional, que é a sua clínica, para essa empresa, e lá você consegue fazer investimento na bolsa, você consegue fazer investimento em renda fixa. Ah, Gabriel, mas a tributação da pessoa jurídica é maior que a tributação da pessoa física. Só no longo prazo, tá? Se você conseguir fazer uma gestão desses valores e reverter em imóveis, por exemplo, você acaba tendo até um ganho com relação à pessoa física. Então, no final das contas, é algo para se organizar, mas não necessariamente algo para se desesperar, tá? A lógica hoje que a gente pensa de impactos práticos é efetivamente ter lá uma hold de participação, controlando a clínica médica, ao mesmo tempo controlando uma imobiliária, onde você pode ali fazer a transferência dos valores, tá? Gabriel, isso é certo que não vai dar problema? Faço aqui um disclaimer que a gente vive no Brasil, um país onde até o passado é incerto, juridicamente falando. A segurança jurídica não é algo que efetivamente seja o forte
do Brasil, mas efetivamente hoje, no momento em que a gente conversa, essa estrutura, ela é uma estrutura possível, viável. Não sei se o governo vai vedar essa estrutura em breve, mas efetivamente hoje ainda é possível, tá? Dito isso, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer para vocês que efetivamente, bom, agradecer, né, a atenção de vocês aqui e dizer o seguinte: o momento para o profissional liberal é o momento de estruturação. O momento para o profissional liberal é o momento de organização. O profissional liberal ele precisa efetivamente se estruturar para esse novo cenário, sob pena de não conseguir financeiramente ultrapassar esse volume de mudanças. Então, você que é médico está me assistindo, converse com o seu contador, converse com o seu advogado. Caso queira, nós aqui do Gabriel Quintanilha Advogados estamos à disposição para poder organizar. Mas antes de finalizar, tem um ponto que eu não posso deixar de falar em hipótese alguma, que é a confusão das atas. Certamente você que é médico vive no mesmo mundo que eu, então vocês têm ouvido muita gente falar que esse ano não vai haver o pagamento do imposto sobre lucro. De fato, não haverá, mas preste bem atenção. A Lei 15.270, ela exige que se você quiser não distribuir o lucro integral de 2025, você pode efetivamente fazer uma ata societária prevendo a distribuição em 2026, 27 e 28. O lucro acumulado, tá? Isso para quem tem clínica faz toda a diferença. Por um motivo muito simples. Janeiro vira, você já tem folha de pagamento na primeira semana. O resultado disso é um custo muito alto e você precisa de dinheiro para pagar. Se você limpar o caixa da empresa agora, o que vai acontecer? Em janeiro você não vai ter dinheiro para pagar o seu funcionário. E aí você vai ter que emprestar dinheiro para a empresa, vai ter que pagar IOF, que é outro imposto. Então, para evitar que isso aconteça, é possível que você faça uma ata de sócios. Ah, Gabriel, mas a minha empresa é uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Minha empresa é com meu marido, é com a minha esposa. Não importa. Tem que ser feita uma ata. Essa ata tem que ser registrada na junta comercial. Se for uma empresa, se for uma sociedade simples, no cartório de registro civil de pessoa jurídica. E nessa ata tem que haver a previsão da distribuição em 2026, 27 e 28, nos termos da lei, desde que haja, claro, disponibilidade de caixa, tá? Gabriel, mas eu vi que teve decisão afastando a necessidade de ata. Teve. Uma das decisões foi da Associação Comercial do Estado do Paraná. Se você não está no Estado do Paraná, ou se você está no Estado do Paraná e você não é integrante da associação, você não tem direito a essa decisão. Portanto, o registro de ata ainda é uma exigência legal, tá? Então, fiquem atentos a esse ponto para você também não ter problemas. Então, nada de fazer o balanço em 31 de dezembro de 2025 e distribuir o lucro no ano que vem sem ata. Ou você distribui tudo esse ano, ou você faz a ata garantindo que você não vai pagar o imposto e evitando problemas com a Receita Federal. Aliás, a melhor coisa que você pode fazer é exatamente evitar problemas. Senhoras e senhores, eu queria, então, agora sim, agradecer a atenção de todos vocês, me colocar à disposição como escritório Gabriel Quintanilha Advogados, para que quaisquer dúvidas vocês possam encaminhar para a gente, para que a gente possa efetivamente ajudá-los. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês e um Feliz Natal a todos. Um abraço.